Para a gente entender mais esse cenário, conversamos aqui no estúdio com a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Claro, primeiro começando sobre o etanol e essa ameaça de sobretaxar o etanol brasileiro. Alguma surpresa nisso? Não, não é surpresa, mas não faz nenhum sentido econômico, né, Márcio? E como a gente vem tratando aqui, é mais a coisa do espetáculo, do anúncio, para a gente ficar correndo atrás de detalhes e, na verdade, ninguém sabe exatamente como vai acontecer. Donald Trump falou de um critério que pode, além de considerar as tarifas de importação, considerar também os impostos cobrados sobre o consumo, chamado Imposto sobre Valor Agregado, que o Brasil acaba de aprovar no Congresso Nacional, na sua reforma tributária, e que nem vale aqui no Brasil ainda, né? Então, qual vai ser exatamente o impacto para os países e qual vai ser a fórmula que essa reciprocidade vai se impor dos Estados Unidos? Então, estamos todos numa nuvem, mais uma vez, numa nuvem de incertezas. Vamos falar do etanol, porque o etanol é um caso interessante nessa relação com os Estados Unidos. Olha o dado que eu trouxe aqui, Márcio, para você ver que é interessante. O Brasil produz 36 bilhões de litros de etanol todos os anos. E ele exporta menos de 2 bilhões de litros. Está vendo a diferença? Sim. Nós produzimos 36 bilhões e exportamos para o mundo inteiro, tá? 1,87 bilhões de litros, isso aqui foi o que aconteceu em 2024. 53% das exportações, ou seja, $1 bilhão, vão para os Estados Unidos. Então, você pode dizer assim, olha, mas metade daquilo que é exportado vai para os Estados Unidos, tem peso. Eu conversei com o Evandro Gusto, que é o presidente da Única, que é a associação, a entidade que representa os produtores de etanol e de açúcar no Brasil, e a maior preocupação deles não é do ponto de vista de mercado, porque é uma coisa muito pequena perto do tamanho da produção brasileira. Mas do ponto de vista da sinalização para o combate às mudanças climáticas, porque a Califórnia, por exemplo, que é um dos maiores compradores desse etanol exportado do Brasil, tem lá um programa de descarbonização e o etanol brasileiro, e é por isso que a Califórnia, por exemplo, importa, o etanol brasileiro é 2 vezes menos poluente do que o etanol americano. É com milho deles? É com milho deles. Portanto, é uma opção do Estado americano, da Califórnia, de ter um etanol, de importar um etanol que é menos, que gera menos gás carbônico. Então, é uma preocupação que vai além da questão de conquista ou não de mercados. Mas, bom, daqui a pouco a gente vai ter um trecho dessa entrevista com o presidente da Única. É uma pessoa importante quando a gente fala de etanol. A gente separou um trecho de uma entrevista que ele deu ao CNN Money. Mas só queria te perguntar, quando Trump fala da questão de justiça e reciprocidade, nós taxamos em 2,5%. E quando o nosso produto vai para lá, ele recebe uma taxação de 18%. Ele tem um ponto aí? Não, é o contrário. O nosso chega com 2,5 lá e o deles chega com 18 aqui. Desculpa. Ele tem um ponto aí? Márcio, depende, porque assim, os Estados Unidos taxam o açúcar brasileiro em 100%. Então, essa reciprocidade, o açúcar brasileiro, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, um dos maiores, se não o maior, e não consegue vender nos Estados Unidos porque a taxação para importação de açúcar é gigantesca. Quer dizer, não dá para olhar, ou não deveria dar para olhar apenas um produto. Você tem que fazer uma análise geral. Exato. E outra coisa, o Brasil importou no ano passado menos de 200 milhões de litros. Veja, nós produzimos 36 bi, exportamos quase 2 bi e importamos 200 milhões, menos de 200 milhões. Desses 200 milhões que a gente importa, vem muito dos Estados Unidos, mas, de novo, é insignificante. Quer dizer, essa reciprocidade, ela praticamente não existe. Fica óbvio que tem aí uma batalha de retórica, uma batalha de discurso, muito mais do que uma batalha econômica. É uma questão muito mais política e de fazer imagem. Exato. Agora, e para os Estados Unidos? E para o americano? Qual é o impacto dessas decisões de Trump até agora, mas inclusive essas de hoje? Protecionismo muito mais agudo e inflação, né, Márcio? Eu acho que essa é a grande questão aqui que a gente repete diariamente sobre essa política tarifária de Trump, que é o impacto nos preços ao consumidor. Porque, vamos lembrar, empresa não paga tarifa, quem paga
é o consumidor. Vamos dar uma olhada aqui na tela, um relatório que a consultoria Capital Economics acaba de divulgar, em que ela diz o seguinte, olha, a tarifa média dos produtos importados nos Estados Unidos, que é o país mais aberto do mundo, e foi assim que ele virou um país gigantesco como ele é, e essa é a grande briga de Donald Trump, hoje é uma tarifa média de 3%. Depois dessa política tarifária geral, tanto para setores específicos como foi do aço, mas especialmente essa da reciprocidade, a Capital Economics está prevendo que a tarifa média dos Estados Unidos vai chegar a 20%. Para uma economia desenvolvida e gigante como é os Estados Unidos, isso tem uma implicação enorme, inclusive para a economia. E aí, do ponto de vista da inflação, isso significa uma alta de 2% dos preços ao consumidor, levando a inflação dos Estados Unidos para um patamar de 4% ao ano, que é o dobro da meta que eles têm lá. Então, isso tem repercussões e é uma inflação que exporta para o resto do mundo, por exemplo, com fortalecimento do dólar, e aqui o câmbio impacta a nossa inflação. Então, é um efeito que sim, é bastante intenso lá, mas acaba sendo exportado para o resto do mundo. E olha que Trump foi eleito dizendo que ia baixar a inflação, criticando Biden porque deixou a inflação subir de maneira astronômica. Assim não vai ser. Assim não vai ser. Muito obrigado, Thaís Herédia.